de Pitágoras. Mas quem foi Pitágoras? Pitágoras de Samos viveu entre 570 a 490 anos antes de Cristo. Ele dizia que todas as coisas são números. Nasceu na ilha de Samos, na costa jônica, e não distante de Mileto. Em 530 anos antes de Cristo, ele sofreu perseguição política por causa de suas ideias, sendo obrigado a deixar sua terra de origem. Instalou-se em Crotona. Pitágoras descobriu uma relação entre os lados do triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, pessoal, ele é formado por dois lados que são os menores, chamados catetos, e um lado maior, chamado hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Já os catetos são os lados menores que formam o ângulo reto. O Teorema de Pitágoras diz que, em um triângulo retângulo, o quadrado feito sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados feitos sobre os catetos. Este é o Teorema de Pitágoras. A medida, então, da hipotenusa, o quadrado dela, é igual aos catetos ao quadrado somados. Já no Egito, mesmo antes de Pitágoras, os antigos egípcios utilizavam uma corda com 13 nós, igualmente espaçados, que era dividida em 12 partes iguais, para a marcação das áreas dos territórios na agricultura. Mas com a cheia anual do rio Nilo, essas marcações eram desfeitas e eles novamente remarcavam. Os egípcios já sabiam que um triângulo de unidades 3, 4 e 5 tem um ângulo reto, porém, foi Pitágoras que conquistou o domínio da geometria referente às relações do triângulo retângulo. Para dividir os terrenos, os egípcios usavam uma corda com 13 nós, equidistantes, ou seja, separados por nós igualmente, né? Esses espaços eram iguais entre os nós. Formava 12 espaços, aqui tem 4, aqui tem 3 e aqui tem 5, que é o nosso triângulo retângulo, né? Eles auxiliavam, assim, as medidas das terras, né? Auxiliavam, porque eles eram funcionários do faraó responsáveis por medir as terras. Então, assim eles conseguiam medir de maneira correta. A sequência numérica dos lados de um triângulo retângulo mais conhecida é a de lados 3, 4 e 5. O 5 refere-se à hipotenusa porque é o maior, e os catetos são 3 e 4. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos, né, a fórmula do teorema é sempre a mesma, tá, pessoal? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo, né, de maneira correta, sempre elevamos primeiro ao quadrado, tá, pessoal? Então, 5 vezes 5, 25, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. O que a gente faz? Somamos aqui, né, os catetos, que já foram elevados ao quadrado, e verificamos que realmente o teorema dele funciona, porque o quadrado da hipotenusa deu o mesmo valor que a soma dos catetos ao quadrado. Na geometria, a gente consegue enxergar de uma maneira mais clara, ó. Se eu pegar a medida do lado da hipotenusa e fazer um quadrado aqui, ó, os catetos ao quadrado, somar a área desse cateto ao quadrado com esse outro ao quadrado, o resultado daqui, 9, ó, mais 16, vai dar 25, né? Que é exatamente igual a esse daqui, que também dá 25.
Nós chamamos de números pitagóricos quando os lados do triângulo retângulo são números inteiros. Exemplos de algumas sequências desses números, que também são chamados de ternos pitagóricos, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, aqui nós temos alguns. 3, 4 e 5, que nós já vimos. Este que é semelhante a 3, 4 e 5, né? Dobramos, todas as medidas. Tem 5, 12, 13, 11, 60, 61, 7, 24 e 25, 8, 15 e 17. E tem outros também. Aqui são alguns exemplos, porque nem sempre estes lados serão números inteiros, né? Veremos com exemplos que nem sempre, né? Bom, o Teorema de Pitágoras, então, pessoal, é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros dois lados. Então, aqui tem vários exemplos em terrenos, para medir a altura da torre ou a distância. Aqui também. Sempre que tu tiver a figura de um triângulo retângulo, tiver duas medidas, tu consegue, aplicando o teorema, descobrir a outra, né? Bom, então a gente vai iniciar aplicando em algumas atividades para ver como se aplica então o teorema de Pitágoras. Começaremos por essa aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo, né? E a pergunta é: qual o tamanho da rampa? Se a gente observar, tá faltando mesmo esse lado aqui, que é o tamanho da rampa, que a gente pode chamar de hipotenusa ou de x, se a gente for colocar em conta, né? Ó, colocando cada um no seu lugar, começamos por x ao quadrado, que é a hipotenusa que está faltando. Substitui os catetos, né? Que, na verdade, tanto faz a ordem dos catetos, porque o resultado é o mesmo. Então, eleva ao quadrado cada um, soma. Como é que eu faço aqui? Eu preciso tirar o quadrado aqui, ó, que está em cima do x. O contrário da potência é a raiz quadrada. Então, para tirar o quadrado daqui, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, o tamanho da rampa é 5 metros. Aqui tem um outro, onde aqui está faltando o quê? Está faltando o cateto. Eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto e falta outro. Sempre é importante identificar a hipotenusa, tá? Para começar por ela, né? Elevando ao quadrado. A fórmula nunca muda. Substitui cada um no seu lugar corretamente. Neste caso aqui, ó, 15 vezes 15, que é a hipotenusa, dá 225, 9 vezes 9 dá 81. Neste caso, pessoal, eu acho mais fácil trocar o 81 de lado, passar para o lado de cá. Como ele que vai trocar de lado, invertendo a operação, ele vai virar menos. 225 menos 81 vai dar 144. Fazendo a raiz quadrada desse valor, chegamos no 12, que é o valor do x. Aqui é um exemplo de números pitagóricos também, né? Porque são inteiros. Aqui tem outro exemplo. Qual é a medida do h, né? Que seria a altura do meu triângulo, é o que está faltando. Novamente, está faltando um cateto, né? Substituindo, então, começamos pela hipotenusa, que é o 4. O cateto, um é o h e o outro é o 2. Resolve, troca o 4 de lado. 16 menos 4 deu 12. Faz a raiz quadrada do 12. Raiz quadrada do 12 é um número irracional, ou seja, ele é um número com infinitas casas decimais. Nós poderíamos ter a resposta em forma de raiz, que é de uma maneira exata daí, só que a gente precisa fatorar o 12, lembram? Fatora o 12, divide por 2, dá 6, divide por 2, dá 3, divide por 3, dá 1. O que está ao quadrado, que é o 2, sai e fica o 3. Nos meus vídeos, quem não lembra, tem simplificação de radicais, que explica como se faz, quem não lembra, tá?
Então, a resposta ou pode ser assim, ou tu pegar o valor aproximado na calculadora, que daí tu pega algumas casas decimais depois da vírgula, bota 3 pontinhos, porque é um valor aproximado. Esse símbolo aqui vai em cima do igual, eu não consegui colocar, mas normalmente é em cima, para dizer que ele não é exato, né? Então, na verdade, a medida da altura é um pouco mais que 3 centímetros. Sempre que eu puder, em qualquer figura, identificar um triângulo retângulo, a gente consegue aplicar o Pitágoras. Neste caso aqui eu tenho um quadrado e a pergunta é: qual o valor da diagonal, sabendo que o perímetro do quadrado é 20 centímetros? O que é o perímetro, né, pessoal? É a soma de todos os lados. Então, em primeiro lugar, eu preciso dividir o 20 por 4, que vai dar 5 cada lado do quadrado. Para fazer a fórmula do Pitágoras, eu apenas vou utilizar metade, né? Qualquer uma das duas é igual, tanto faz. A hipotenusa vai ser diagonal e os catetos serão os lados do quadrado, ó. Substituindo, resolvendo primeiro a potência, somando, fazendo a raiz, eu chego novamente no número irracional. Posso fatorar, sai o 5, fica o 2, né? Então, 5 raiz de 2, ou aproximado na calculadora, que é um pouco mais que 7 centímetros, né? Aqui eu tenho também um triângulo, que nós chamamos de isósceles, dois lados iguais e um diferente. Observem que o que está faltando aqui é a medida da altura, que fica bem no meio aqui, perpendicular à base, bem na metade. Eu consigo, cortando com a altura, dividir esse triângulo em dois iguais, né? Para descobrir a altura, aplicando Pitágoras, então, onde é que está a minha hipotenusa? É o 10. Um dos catetos é o H e o outro vai ser a metade do 12, ou seja, eu vou pegar o 6. Resolve, potência primeiro, troca de lado, diminui, resolve a raiz, chega no 8, certo? Deu 8 centímetros. Aqui tem uma outra figura, né? Que é um barquinho, onde eu tenho aqui, ó, dois triângulos retângulos. Preciso descobrir o valor do x e o valor do y. Bom, para começar, eu terei que descobrir, em primeiro lugar, o y. Por quê? Porque para descobrir o x, eu teria que ter já esse valor conhecido aqui, eu não tenho. Então, eu tenho que começar por onde eu tenho dois valores conhecidos, no caso, esses dois aqui. Então, primeira coisa, eu vou descobrir o y, tá? Hipotenusa 10, um cateto 6 e o outro y. Resolve, troca o 36 de lado, diminui, raiz quadrada do 64, 8. Bom, 8 é o valor do y. Quanto que é esse lado todo aqui? É o 8 mais o 4. Então, é isso que a gente vai ter que fazer para descobrir o x. Substituindo, né? A hipotenusa é o x, um cateto é o y mais o 4 e o outro é o 9. Bom, o y é 8. Somando com 4, dá 12. Resolvendo, né? 12 vezes 12 e 9 vezes 9. Soma-se os resultados. Resolve com a raiz quadrada e vai encontrar o 15. Portanto, o valor do x é 15 metros e o valor do y é 8 metros. Aqui nós temos um exemplo que normalmente aparece, uma atividade em que eu tenho que descobrir a altura do prédio, né? Como eu vou fazer? Eu vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras, né? Substituindo na fórmula. Quem é a nossa hipotenusa ali? É o 30. Os catetos, um é 18 e o outro é o H, que é a altura do prédio. Eleva ao quadrado, troca, né, o 324 de lado,
vai ficar 900 menos 324, que vai dar 576, que eu vou fazer a raiz quadrada, e neste caso me dá um valor exato também, valor inteiro, que é de 24 metros. São alguns exemplos, né, onde nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Também, Pitágoras foi muito conhecido pelas suas frases. Ele também, assim como Tales, era um filósofo muito influente. As frases que ele nos deixou são importantes e são utilizadas nos dias de hoje. Eu peguei algumas para mostrar para vocês. As que eu gosto mais. Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. Não diga pouco em muitas palavras, mas diga muito em poucas palavras. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. O que semeia, o que fala semeia, e o que escuta recolhe. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Então é isso, gente. Eu acho muito importante que para aprender, em primeiro lugar, a gente precisa ter vontade, né? Ter curiosidade. E depois vem, sim, a dedicação e a realização das atividades. Espero que vocês tenham sucesso nos seus aprendizados e que a gente possa se reencontrar logo. Abraços e até a próxima!